Ah, na sua mídia se rendeu ao Cruzeiro, hein? Mais um jogo que a mídia do eixo é obrigada a engolir o Cruzeiro. Bora trazer aqui, nação, algumas das repercussões sobre Cruzeiro 2, Palmeiras 1. Já peço logo de cara aquele seu likezão. Bora colocar uma meta aqui humilde de 600 joinha? Vamos lá, voltamos a ter mais de 90% dos nossos telespectadores não deixando o like. Peço que você me ajude nessa. Ó, por favorzinho, beleza? Se inscreva, comente e também compartilha o nosso conteúdo. Bora que bora, primeiramente ouvindo o pessoal lá do Apito Final, programa do Neto. Rasgar elogios. Vamos lá, tá na sua telinha, vou dar o play, nação, vamos lá. Agora, que é Cruzeiro e Palmeiras, Flamengo ganhando, Leandro Quesada, o Palmeiras perdendo, e agora a equipe, fecha o microfone aí. E aí, tá o Luciano. O Luciano tá lá. Daqui a pouco o Godoy, a Marília e também o Theo José. Então vamos. O que o Cruzeiro fez que você observou? Porque de uma hora para outra, eu fui jogador, gente, e dos bons. E no meio de muita fera, e já joguei com gente assim, uma cobra pica a outra. Sim. Isso é na televisão, isso é no jornalismo, isso é na arbitragem, isso é em todo lugar. Isso é na Rádio Peão aqui, que eles ficam sabendo de tudo. O Theo vai ser mandado embora, ele já sabe antes que a gente. O Neto vai cair. Ele já sabe antes que a gente. A Rádio Peão sabe de tudo. Então, você como jogador sabe que jogador segura técnico e jogador derruba técnico. E aí o Pedrinho, que é o dono da grana e é dono do Cruzeiro, ele deu a chave do time para o técnico. E o técnico venceu essa disputa com o Dudu. E quando ele foi ao Uberlândia, ele fez assim lá. Uberlândia, não foi? Quando perguntaram, e o Dudu? Ele faz assim, exatamente. Vai sair, acho que ele já sabia disso. E quando ele tira o Dudu, ele passa o recado para todo mundo, inclusive para o Gabigol. Exatamente. E dá o recado para o cara que está lá meio encostado, que sabe que se jogar e se empenhar pode ter uma chance. Aí você tem a chance de ver um Caio Jorge entrar e arrebentar no time. E além disso, Luiz Henrique, é isso? E além disso, o trabalho tático, porque ele organizou o time. O Christian entrou bem no time, Lucas Romero, o Lucas Silva, o Caio Jorge, o Matheus Pereira, né? O Gabigol teve que se coçar porque falou, pô, o Dudu já foi embora, daqui a pouco sobra para mim também. Então, eu acho muito legal. O Pedrinho, vou te falar um negócio, ele é meio engraçado, ele fica fazendo coisas, tem um jeito todo mineirês de falar e tal, mas ele deu ao técnico é engraçado. Algo que ninguém dá. Ele chegou de charrete, irmão. Não, isso é muito curioso. O cara é um dos caras mais ricos do Brasil. O cara é um monstro. E simplicidade incrível. Theo, para você, 1 minuto para você, 1 minuto para Marília e 1 minuto para o Godoy. Vamos lá. O Pedrinho, ele é bocudo, né? E eu acredito que dentro do vestiário também ele fala. E ele tem um ótimo treinador, que é o Léo Jardim. É um ótimo treinador. Eu acho que o que aconteceu foi exatamente isso. O Cruzeiro passou a ter direção. O Cruzeiro passou a ter rumo. E o Dudu foi o primeiro que área. O Gabigol também correu o risco, mas se adequou, ficou. É um bom time. É um time com Alexandre Matos correu o risco, velho. E você vê... Tá saindo. Tá saindo, tá vindo pro Santos? Tá, exato. Eu acho que ele também já se tocou. Falou, aqui eu não vou me criar mais. Então já vai área. O Pedrinho falou, nossa, vai nessa. Esse cabra comprou muito arroz, muito feijão. O cara comprou muita banha. A gente não precisava disso, né? Não precisava de tanta banha assim. Olha o tamanho do Cruzeiro. Custou caro, hein? Olha a torcida. A torcida vai lá e lota, gente. 57 mil. Grande. Agora, clube grande. Só passando rapidamente pelo Palmeiras. Esse Alan é bom jogador, tem que trabalhar. E outra coisa, o Abel, você está matando o Estevão. Você está deixando o Estevão sozinho na direita, amigo. O pessoal já sabe disso. É só colocar 2 ali que o Estevão não faz nada. Marília. Bom, acho que o que vocês já falaram, eu concordo. Discordo só um pouquinho da direção do Cruzeiro, porque agora está dando certo. Porque não foi assim com o Seabra, não foi assim o ano passado com o Diniz. Houve muita interferência da direção. Sim, ele buscou. Agora arrumaram um técnico grandão. Então, e o Pedrinho buscou para ele. E ele trancou a porta por dentro. Então, por fora podem bater quanto quiser, que ele trancou a porta por dentro. Hoje o Palmeiras perdeu o jogo em 4 minutos, entrou no jogo, normalmente o Palmeiras não entra, completamente fora da rotação. Em 4 minutos o Caio Jorge fez 2 gols. O Cruzeiro foi melhor. O Cruzeiro que já tinha vencido o Flamengo em casa naquele jogo, no último minuto com gol de pênalti do Gabigol. Quer dizer, pênalti não, no rebote do pênalti que ele perdeu. Hoje perdeu. Hoje o Cruzeiro ganhou de outro candidato ao título, que é o Palmeiras. Gosto do time do Cruzeiro. Acho só
que quando está em viés de alta, algumas coisas não ficam tão aparentes. Acho que é outra coisa que eu acho em relação ao Cruzeiro, por que está nessa situação no campeonato? Porque o Cruzeiro, depois de perder em casa para o Mushuc Runa, na estreia da Sul-Americana, teve a coragem de desistir deste torneio. Então o Cruzeiro teve nos últimos 2 meses um calendário que os outros... Pô, gente, graças a Deus, né? Será que é tão difícil assim entender que a melhor coisa que aconteceu com o Cruzeiro foi realmente ter deixado a Sul-Americana como terceira opção? O Cruzeiro, não é que o Cruzeiro entrou nos outros jogos da Sul-Americana, tirando a estreia, né? Com o pensamento de, vamos entrar pra perder. Não, poxa, teve ali um contexto, né? De vamos priorizar Campeonato Brasileiro, consequentemente Copa do Brasil, e aí depois a Copa Sul-Americana. Cara, tem que ser assim, tem que ser assim. Como o Leonardo Jardim disse há umas 3 entrevistas atrás, o Cruzeiro não quer disputar a Copa Sul-Americana, a gente quer disputar a Libertadores. Então, o Cruzeiro tem um elenco para conseguir disputar 3 competições simultaneamente? O Cruzeiro não tem o elenco do Flamengo, rapaziada. Então, assim, é muita sem noçãozice, né? Algumas pessoas acharem que o Cruzeiro deveria ir à vera na Sul-Americana. Outros times estão pagando pato por isso. E se não pagarem agora, vai pagar alguma hora, porque o calendário, rapaziada, o calendário, ele é insano. Bora para mais um pessoal aí da imprensa, né, refletindo aí sobre Cruzeiro e Palmeiras. Vamos dar o play. Aí atrás de você, alguém que está apontando, estava apontando para a direção certa do Cruzeiro. Cruzeiro que venceu o Palmeiras e que conseguiu aí mostrar que realmente mudou a chave. É uma equipe que no Campeonato Brasileiro vem muito bem e venceu um jogo dificílimo no Mineirão. 2-1 pro Cruzeiro, então, no final o Palmeiras acabou descontando, né? Com o Alan que fez um gol lá Estevão, mas logo de cara foi isso aí. Caio Jorge fazendo 2 gols, Elton. Não deu nem tempo, né? Intensidade do Cruzeiro começou com tudo. Sim, o Leonardo Jardim, ele quis fazer isso desde o início da partida porque sabia que o Palmeiras era um time que, se deixasse jogar, aos poucos ia ganhando o campo e certamente incomodaria mais o Cruzeiro. A proposta de fazer marcação-pressão, de tentar fazer o gol logo no início, foi algo bem planejado e foi bem executado também, né? E eu acho que foi em dobro até, Edu, porque 2 gols no início da partida, com 5 minutos, condicionou também o desempenho do Cruzeiro, que conseguiu fechar muito bem os espaços durante boa parte do jogo, e o desempenho do Palmeiras, que aí teve que sair mais cedo, né, para atacar, oferecendo também espaços para finalizações do Cruzeiro. Primeiro tempo, inclusive, de muitas finalizações. Mas você viu ali que teve Cássio. Quando foi acionado, o goleiro cruzeirense garantiu lá atrás, né? No segundo tempo vai ter mais uma defesa importante. E que sonho que tá vivendo a torcida do Cruzeiro, né? Que nessa temporada começou ali botando fé nos chavões, nos ídolos, nas grandes estrelas, né? A gente vai falar já sobre isso. O Dudu nem tá mais no elenco, o Gabigol acabou entrando porque o Caio Jorge sentiu uma contusão. Mas a gente vai vendo os lances aí dessa despedida do Estevão também, né, Elton? Que é uma coisa marcante. Agora o jogador vai pro Chelsea. Antes tem o Super Mundial pelo Verdão. Sim, jogou a partida inteira, um pouco abaixo até, não foi o que se esperava dele. Até porque a marcação do Cruzeiro funcionou muito bem, né? O Kaique, que até deu uma assistência para um dos gols, muito bem fechando o lado esquerdo da defesa do Cruzeiro. Tinha muitas vezes a dobra ali o Lucas Silva ou o Wanderson, que cansou até por conta disso. O Estevão teve poucos espaços. O Leonardo Jardim, ele fechou muito bem um setor que ele sabe que seria perigoso para a defesa do Cruzeiro, mas é claro que a passagem dele pelo Palmeiras não se resume a esse jogo, né, Eduardo? Deixou uma marca importante, apesar do curto período, jogador muito jovem que agora vai desbravar a Europa, assim como foi com o Endrick, assim como foi também com outros jogadores que saíram recentemente até da equipe do Palmeiras, da Aliás, base do Palmeiras. Estevão poderia assinar esse gol, né? Sim. Ali do lado dele e tal. Sim, a jogada também do Alan, que acabou fazendo o gol, entrou no segundo tempo, né, para tentar abrir a defesa do Cruzeiro, conseguiu aí marcar seu gol. E aí vem aquela história, né? Será que vem mais um aí? Será que é mais um jogador jovem que vai aparecer nessa equipe do Palmeiras? O Palmeiras nos últimos anos tem formado bons jogadores, né? Um está deixando, mas a base segue formando. Eu achei que você ia falar, e é aquela história do Palmeiras conseguir empatar, porque muita gente falou,
Agora o Palmeiras vai para cima, porque não é raro, né? O Palmeiras conseguiu um empate nos últimos minutos. Porque esse time acredita até o final. Hoje não conseguiu, mas acreditou e conseguiu melhorar no segundo tempo em relação ao primeiro, né? Por isso que é muito mérito do Cruzeiro, né? Pelo jogo que o Cruzeiro fez, mostrou a maturidade de uma equipe que está conseguindo se encaixar. É um meio-campo até bem leve de marcadores, né? Lucas Romero, Lucas Silva, 2 jogadores que ali fecharam muito bem os espaços. Os 2 laterais também bem consolidados na fase defensiva. O jogo aéreo do Cruzeiro melhorou bastante, o jogo aéreo defensivo, que era uma preocupação do seu treinador. Então, tudo isso ajudou para que o Cruzeiro tivesse méritos, né? Levou um gol do Palmeiras, é verdade, mas sustentou um resultado que muitos times não sustentariam, justamente porque o Palmeiras tem esse repertório ofensivo e tem essa questão mental, né, de acreditar até o final. Dessa vez não aconteceu. Você citou aí das mudanças do Cruzeiro, desde que um ídolo do Palmeiras, um ídolo histórico, o Dudu, deixou o Cruzeiro parece estar mais leve na temporada e, inclusive, em termos de desempenho, melhorado bastante. Tá aí, nação. Tá aí um pouquinho, né? De mais uma repercussão. Interessante ver como muitos desses, né, que menosprezavam o Cruzeiro antes do jogo contra o Palmeiras, falando desse jogo, né, rasgando elogios ao Cruzeiro, é o famoso tem que morder as costas, né. Mas tá aí, nação. Deixa o seu like, deixa a sua opinião, tá bom? Vou finalizar com mais um vídeo aqui com vocês. Dessa vez eu não apareço, só vou trazer mais um trechinho agora da Jovem Pan, tá? Falando desse pós-Cruzeiro 2, Palmeiras 1. Deixa o like, se inscreva, comenta bastante e fiquem com Deus. Até a próxima, tamo junto. Vitória muito boa do Cruzeiro, muito importante nessa disputa do Campeonato Brasileiro, não só por dar ao time a 10ª partida consecutiva de invencibilidade, com várias vitórias nessa sequência, né? Como também por colocar o Cruzeiro na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, brigando diretamente pelo título. Aliás, que mudança, né? O Cruzeiro passou nesse período todo com o Leonardo Jardim, desde que começou o Campeonato Brasileiro, né? As perspectivas não eram de briga pelo título, com vários problemas internos para serem resolvidos, e todos eles foram a partir do momento em que se apostou no técnico, no treinador e no trabalho que ele pudesse fazer. Fez uma limpa no elenco, em boa parte do elenco, né? Jogadores que não estavam agradando muito, até o diretor de futebol que montou esse elenco com jogadores não tão compatíveis assim também acabou saindo, e o projeto Leonardo Jardim vai funcionando bem demais, né? Um time que hoje tem uma característica de jogo marcante, muito forte, um time fisicamente muito forte do Cruzeiro, que joga num ritmo muito alto dentro das partidas, que tem um camisa 9, ou 19 no caso do Caio Jorge, que vive uma fase sensacional, tanto do ponto de vista do desempenho dele nos jogos, né, do que acrescenta para o modelo de jogo estabelecido, quanto para os gols marcados por ele e o impacto com isso nas vitórias do Cruzeiro dentro dessa temporada. Então o Cruzeiro vivendo uma fase muito, muito boa, brigando lá em cima na tabela de classificação, e que hoje fez um jogo muito seguro. O Cruzeiro abre o placar muito cedo, com 2 gols ali em um espaço de 5 minutos mais ou menos, com o Caio Jorge se aproveitando ali de bolas aéreas, e depois de formas diferentes administra o jogo. No primeiro tempo marcando mais alto, lá em cima, pressionando, vencendo muitos duelos pela bola, vencendo segunda bola, vencendo disputa aérea e não deixando o Palmeiras sair, não deixando o Palmeiras se estabelecer no ataque. No segundo tempo marcando mais próximo da sua própria área, mas bastante organizado e muito competitivo, sem perder a concentração em nenhum momento do jogo, né? Isso foi vital para não sofrer diante de um time que tem muito recurso. O Palmeiras tem muitos jogadores tecnicamente muito bons. Estevão, Veiga, Maurício, os 3 foram titulares hoje. Aí do banco, quando você precisa resolver, sai Paulinho, sai Vitor Roque. Esse menino Alan que entrou e fez o gol é muito bom jogador, mais uma cria da base do Palmeiras também que demonstra bastante qualidade. E mesmo com todo esse recurso que o Abel tem à disposição, o Palmeiras não conseguiu ser perigoso, não conseguiu criar, não conseguiu colocar o Cássio para trabalhar de verdade. Eu, de memória aqui, me lembro de uma defesa mais importante do Cássio, ainda no primeiro tempo, num chute de fora da área do Piquerez. O gol no final acende um pouco aquela esperança, né? O Palmeiras tem aquele negócio de buscar resultados, de ir atrás das vitórias quando parece que, ou dos empates, né? Quando parece que não vai conseguir, mas hoje passou muito longe disso, né? Uma vitória, de fato, maiúscula do Cruzeiro.